Muito bem, amados. Dando início à nossa aula de hoje, estamos falando sobre missiologia e sempre pensando na Missio Dei, que é a missão de Deus. Deus é quem faz a missão de forma soberana, ele que quer se revelar a quem ele quer se revelar. De uma forma geral, ele se revela a todo homem. Todo homem é, portanto, indesculpável quando diz que não há Deus, porque a Bíblia diz que este homem deveria saber da existência de Deus. Mas existe uma forma específica de Deus se revelar de forma salvífica, e esta forma ele se revela a quem ele quer. Então, nós vimos que a Igreja de Cristo faz parte dessa história, assim como o povo de Israel fez parte desta história. O povo de Israel foi escolhido por Deus para, através da semente de Abraão, depois Isaac, Jacó, fossem bênção para todas as famílias da terra. E não era exatamente através de Israel como nação que todos seriam abençoados, mas seria através da descendência, passando por Davi como o rei, o homem segundo o coração de Deus, cuja descendência nos traria a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que esse sim cumpriria, seria o servo perfeito de Deus no lugar de Israel. Aquilo que Israel não conseguiu fazer, Cristo fez de uma forma perfeita, e ele que cumpriu totalmente o plano de Deus de abençoar todas as famílias da terra, trazendo redenção através do derramamento do seu sangue. E nós vimos então que Deus já tinha um plano desde o Antigo Testamento, aliás, desde a criação fica claro que Deus quer atingir toda a terra com a sua glória. Deus quer que a sua glória se estenda perante todas as nações. E isto vai efetivamente acontecer, apesar de que depois de Gênesis 3, ou durante Gênesis 3, nós temos ali o relato do pecado, o homem se distancia de Deus, Deus escolhe um remanescente, Deus escolhe uma descendência fiel, e a descendência fiel vai conviver sempre com os infiéis. Chegamos na etapa ali do dilúvio, em que Deus já não suporta mais toda a maldade do homem, mas ele escolhe um homem, Noé, e a sua família para a preservação do povo, da humanidade. O restante é destruído, Deus preserva esta família, para depois vemos que, novamente, temos a Torre de Babel, onde o homem sempre confrontar a Deus, né? O homem sempre na sua tentativa de confrontar a Deus. Então, essa história ela vai se desenrolando, mas Deus ele não desiste do seu povo. Ele quer separar um povo para ele. E há, no meio dessa história de missões, de Deus procurando se revelar primeiramente ao seu povo e através do seu povo a outras nações, nós temos a história surpreendente de Jonas. A história de Jonas é, de fato, uma história surpreendente, é uma história que é totalmente inusitada, é uma história que eu diria que é absolutamente improvável, não no sentido dela não ter acontecido, qualquer dúvida histórica em relação a ela, mas todas o relato, né, o roteiro dessa história, ela une uma série de improbabilidades, de coisas que não fazem muito sentido num primeiro momento, mas que revelam muito acerca de Deus, acerca da sua vontade, da sua soberania, do seu poder, da sua graça, do seu amor, do coração humano. E entre uma das grandes revelações é a obra de Deus além, né, fora do povo de Israel, para alcançar uma outra nação, que no caso era a nação da Assíria, e mais especificamente o povo da cidade de Nínive. Então, nós vamos procurar hoje olhar um pouco para essa história, a história do profeta Jonas, que é uma história fora da curva, né? Quando nós olhamos para a história do profeta Jonas, vou ver aqui, quando nós olhamos para a história do profeta Jonas, nós vemos, ver se eu consigo, nós vemos a história de um livro que tem particularidades extraordinárias, né? Você tem o livro de Jonas, que é um livro tão curtinho,
É um livro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. É um livro que tem quatro pequenos capítulos, né? O primeiro capítulo aqui, olha, você tem 17 versículos. O segundo capítulo é apenas uma oração, são 10 versículos. O capítulo 3, você tem apenas 10 versículos. E o capítulo 4, também pequenininho, 11 versículos. Mas que história impressionante é a história de Jonas. Que história impressionante. Como ela nos ensina preciosas lições e não à toa eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos a história de Jonas, conhecemos o desenlace dessa história e é importante nós fazermos aqui procurarmos rever esta história e vermos desde já algumas lições que nos levam a perceber esta visão missionária, né? Como Deus quis alcançar povos além do povo de Israel, né? Então, aqui no primeiro capítulo, nós temos uma informação básica acerca de Jonas, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então, quem que é esse Jonas, filho de Amitai? Se nós formos um pouquinho antes aqui na Bíblia, lá em segundo livro dos Reis, nós vamos descobrir, ver se eu consigo aqui voltar um pouquinho. Ah, ok. Ah, olha aí. Nós temos aqui, olha, o livro de segundo livro dos Reis, capítulo 14. Nós temos aqui o registro de Jonas. Diz aqui o texto, e o texto está dentro desse contexto do reinado de Jeroboão II de Israel. Ele diz que no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos seus pecados, dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta. Então, essa informação que nós temos, e Jonas já era alguém ativo dentro do reino do norte. Você lembra que havia dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, e Jonas fazia parte do reino do norte. Você lembra também que na história, primeiramente, o reino do norte foi depois tomado pelo reino da Assíria, mais ou menos no ano 720 antes de Cristo. Isto antes do reino do sul, que foi tomado em cativeiro pelo reino da Babilônia posteriormente. Então Jonas é um daqueles primeiros profetas, bem antes de Isaías, Jeremias e outros profetas da Bíblia. E o texto fala então que ele havia profetizado esta situação com Jeroboão, filho de Jeoás. Veja que o texto fala que porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Então é nesse período aqui que nós vamos descrever e ver o livro de Jonas, propriamente. É nesse período do reinado de Jeroboão II, um período que foi bastante prolífico, bastante frutífero, um período de paz, digamos assim, para o povo de Israel. O povo de Israel viveu durante um bom tempo sob a ameaça do inimigo, mas nesse período foi um período em que houve paz, prosperidade e, ao mesmo tempo, decadência. Ao mesmo tempo que o povo desfrutou de grande riqueza material, esse rei Jeroboão II foi um rei que conseguiu fazer um bom reinado no sentido econômico da sua administração. Por outro lado, o povo de Deus vivia, né, uma crise espiritual muito grande nos dias de Jonas. E aqui já vai a primeira lição que eu encontro no livro de Jonas. Olha que interessante. Dê uma olhada aí no mapa e veja onde ficava ali o porto de Jope, e era mais ou menos nessa região que ficava Samaria, que era o reino do norte, e a distância para Nínive, uma outra terra, um outro lugar, totalmente distante. Eu diria que é mais de 800 quilômetros, não apenas 800, mas daria possivelmente uns 1.000 quilômetros se fosse pegar, né, as estradas, 800 quilômetros em linha reta. Mas veja que
Apesar da condição do próprio povo, o seu povo, o Reino do Norte, eles estavam numa situação de decadência muito grande. Eles tinham lá os seus bezerros de ouro, eles tinham o seu altar que foi construído em Samaria, eles não iam para Jerusalém adorar a Deus. Isso já representava uma rebelião desse povo contra Deus. Apesar disso, Deus destaca esse profeta para ir para uma outra nação e uma outra cidade levar uma palavra de arrependimento. Então, isso é interessante, por quê? Porque às vezes na nossa cabeça existe uma lógica em dizer que, primeiramente, nós devemos atender a nossa necessidade local para depois procurarmos atender a uma necessidade distante, a uma necessidade de um outro povo, de uma outra nação, de uma outra cidade. Então, primeiramente, temos que suprir todas as necessidades dentro do nosso campo onde estamos, para depois procurar suprir as necessidades em outro local. E é interessante que aquele chamado de Atos, né, capítulo 1, versículo 8, ele fala de algo que deve acontecer de forma concomitante. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Isso significa que Deus quer que a sua igreja trabalhe tanto aqui quanto lá. Isso é ao mesmo tempo, para que não tenhamos essa visão, né? Primeiro vamos resolver aqui, quando todo mundo tiver consagrado, né, todos de joelhos aqui, todo mundo reconhecendo a Deus como Senhor, aí sim vamos para um segundo local. Não, é para trabalharmos aqui e lá. Isso aconteceu, então, em relação a Jonas, né? O povo dele ainda estava numa situação de grande necessidade espiritual, mas Deus fala: não, Jonas, você vai sair, deixa esse povo e vá pregar para uma outra nação. E quem que era a Síria? A Síria era uma grande potência mundial, ela estava crescendo, viria a ser uma grande ameaça para o povo de Israel, o Reino do Norte, e acendia no coração do povo de Israel uma grande preocupação e um desejo de manter distância por várias razões. Porque era um povo pagão, e como povo pagão, era um povo que tinha as suas práticas totalmente distantes da vontade de Deus, das suas leis. Era um povo que comia comidas que eles detestavam, né? Lembra lá de Daniel, quando foi levado para a Babilônia? Aquela mesma sensação, né? As finas iguarias do rei, mas tinham coisas ali que eram intragáveis para um judeu. Eles tinham comportamentos que eram inaceitáveis para o povo judeu. Eles eram terríveis no sentido da moral. Eles não tinham piedade nenhuma para com os adversários. Eles usavam de muita brutalidade, cortavam línguas, cortavam orelhas, né, para não dizer cortavam pescoços, faziam coisas terríveis. Então, o povo de Israel queria se manter o mais distante possível. A sensação para Jonas foi a pior possível quando Deus o escalou para fazer uma tarefa naquela nação da Síria, na cidade de Nínive. A sensação dele foi terrível, foi algo que Deus o chamou para ele agir contra, né, a própria vontade, contra a própria intuição e desejo dele. Então, veja que isso já nos ensina algo precioso. O fato de Deus comandar alguém do seu povo, e no caso um profeta, alguém que tinha uma palavra, para pregar a uma outra nação, sendo que a própria nação tinha necessidades. A segunda coisa que vemos assim é por que que Deus escolheu a Síria? Poderia ter sido qualquer outra nação, mas Deus tem um propósito específico para aquela nação da Síria. É a mesma ideia da eleição, né? Deus escolhe quem ele quer salvar. É Deus quem salva. E ele vai então deslocar um profeta que era muito precioso na terra onde ele estava. Havia muito trabalho para ele ali, mas para que ele fosse para um determinado local, falar um determinado povo que não tinha nada a ver com Deus, que não tinha nenhum desejo por Deus, e realizar ali uma obra que nem o próprio profeta aceitava fazer. Por isso que eu disse, é uma história totalmente improvável, né? Assim, não tinha nada aqui que se conecte com nada que você diga, ah, isso aqui me parece lógico. E isso em si já é um ensinamento, né? Deus não precisa da nossa lógica, Deus não precisa da nossa piedade, Deus não precisa de nada de nós. Ele move o mundo da forma como ele quer. O livro de Jonas é exatamente aquela ideia, né? Que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
porque ele age exatamente assim, ao destacar esse profeta para ir para aquela nação terrível e para buscar, né, dentre eles, para agir ali e causar um grande avivamento no meio daquela nação. Bom, falar um pouquinho sobre a historicidade, né? Opa. Então, nós devemos entender que ah, o texto de Jonas, alguém poderia questionar, dizer que esse texto, como podemos entender que ele é um texto real, se ele fala até de um peixe que engole o profeta e o profeta fica ali 3 dias no ventre do peixe? Mas é importante lembrarmos que a mensagem de Jonas foi validada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos ali em Mateus, no capítulo número 12, vamos aqui, vou colocar uma outra forma que eu acho que vai melhorar aqui. Então, quando nós vamos aqui para Mateus capítulo 12, é o próprio Senhor Jesus quem vai fazer uma menção e aqui. Então, alguns escribas e fariseus se replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então veja que é o próprio Senhor Jesus quem atesta esta lição, esta verdade sobre Jonas. E quem tem problema com relação ao milagre do peixe, na verdade, tem um problema com Deus, porque o primeiro livro do Gênesis, no primeiro capítulo, na verdade, ele já fala de Deus, criador dos céus e da terra. Se você aceita o Deus que cria todas as coisas, então o livro de Jonas não é um problema para você, né? Você aceita aquilo que o texto está dizendo. Bom, então existe aqui um cenário geopolítico que não pode ser ignorado, que é o que está por trás da sensação de Jonas diante do chamado de Deus. Ele não aceita porque Deus está mandando que ele vá em direção a uma terra conhecida pela sua crueldade, por serem inimigos de outros povos. Ele possivelmente poderia até se tornar vítima daquele povo, se fosse lá e trouxesse uma mensagem dura contra aquele povo. Mas o que ele mais temia, na verdade, o que ele vai revelar que ele temia, é que Deus pudesse usar de misericórdia para com os ninivitas. Olha que coisa terrível. Por quê? Porque no coração da obra missionária está o desejo sempre de que haja arrependimento, de que haja transformação, de que haja mudança, que as pessoas creiam no Senhor como Senhor das suas vidas. E era exatamente o que o profeta Jonas não queria que acontecesse. O capítulo 1 vai mostrar exatamente isso. E no momento em que Deus o chama, o texto fala, né, partiu Jonas, mas ele parte para a direção contrária. O texto fala, né, Deus chama, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a situação era tão feia, a gente lembra lá do livro de Gênesis, quando fala do dilúvio, também aquela violência chegou até Deus. Aqui novamente vemos Deus percebendo, vendo, mostrando que ele está atento ao que está acontecendo ali em Nínive. E o texto fala, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Quando a gente olha aqui esse mapinha, na verdade, que foi colocado mais de 1.000 quilômetros, a gente pode dizer que dá mais de 3.000 quilômetros em direção a Tarsis. O desejo de Jonas era realmente de fugir e ir para muito longe. Ele não queria saber dessa missão de se dirigir em direção a Nínive. Ele estava realmente decidido que ele iria fugir da vontade de Deus. Mas é claro, né, Deus é soberano e Deus faria com que aquela vontade dele acontecesse. Então, aqui você tem uma estrutura básica do livro de Jonas, em termos dos ensinamentos. O primeiro capítulo é Deus chamando
Jonas e Jonas fugindo. No capítulo 2, Jonas foi lançado ao mar e agora ele fala com Deus através da oração. Deus ouve a oração. No capítulo 3, é Deus perdoando, agindo através da mensagem e Deus perdoando os ninivitas. E no capítulo 4, nós vemos Jonas posicionado ali embaixo de uma árvore que nasce, né, e ele está abrigado nesta árvore e querendo apenas observar a destruição de Nínive, o que não vai acontecer. E o texto, então, terá no final uma lição para nós. Então, existe aqui uma ironia teológica. No livro de Jonas, o mar, o vento, o peixe, a planta, o verme, tudo obedece a Deus. Apenas o crente é quem desobedece, né? O Jonas é o sujeito rebelde aqui, enquanto mesmo o mar, né, todos os seres criados à natureza obedecem à vontade de Deus, mas é justamente o profeta que tenta ir na contramão, tenta impedir a vontade de Deus, e é claro que ele vai se frustrar. O capítulo 1 mostra então a espiral da desobediência. Ele vai tentar confrontar a vontade de Deus. Veja que, primeiramente, ele desce a Jope, que é lugar onde ele vai ter o navio, né, o porto, para procurar ir na direção contrária, ir para Tarsis. Então ele desce para o navio, depois vai descer para o porão do navio, depois desce para o fundo do mar. É uma descida, né? Jonas vai cada vez mais tentando se afastar de Deus, mas isso vai levá-lo a uma situação de risco da própria vida. Então, o exercício do livre-arbítrio, né, a vontade dele de ir contra a vontade de Deus, ele se depara, se confronta com o propósito de Deus. E aí, né, ele tenta fugir de Deus, mas ele vai descer ladeira abaixo. É aquela história de que um abismo chama outro abismo. Tenta fugir da presença do Senhor, mas não consegue. Salmo 139, né? Se suba ao céu, se desço ao, às profundezas, né? O Senhor está lá, né? Deus está em todo lugar e ele vai puxar e chamar Jonas de volta aonde ele quer. Então, a teologia da tempestade. Deus lança o vento, porque a tempestade não é um acidente meteorológico, mas o cão de caça do céu buscando um filho rebelde. Então, vemos isso acontecendo. É assim que ele embarca naquele navio, ele então vem aí uma tempestade, essa tempestade vai servir para acordar Jonas e colocá-lo de volta na direção que Deus queria. Deus controla a sorte, os dados dos marinheiros apontam o culpado com precisão divina. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto? Então o texto diz: Mas o Senhor, veja que ele quis ir para longe da presença do Senhor. Esse é o ponto importante no texto, né? Jonas quis fugir da presença do Senhor. E interessante é a relação disso com o livro do Gênesis depois do pecado. Homem e mulher, eles queriam ficar longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então, note, os marinheiros, homens que tinham grande experiência no mar, mas ficaram cheios de medo. Perceberam que a hora deles havia chegado. E note aqui, eles começam a buscar cada um o seu Deus. Isto mostra o ambiente pagão em que Jonas estava ali, no meio. Ou seja, só o povo de Israel é que adorava ao Deus verdadeiro. As outras nações, cada uma tinha o seu Deus ou tinham vários deuses. O texto fala que clamavam cada um ao seu Deus. Então, uma multiplicidade de deuses ali foram invocados e nada dava certo. Jonas, porém, estava deitado e dormindo, dormia profundamente. A gente lembra aqui da situação diferente em que Jesus estava dormindo no barco com os seus discípulos. Que diferença! E Jonas, ele estava dormindo, mas numa atitude de rebelião contra Deus. E aí o mestre do navio chega a ele e diz: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Todo mundo aqui já invocou o seu Deus, não deu certo. Agora vamos tentar o seu. Que esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, né? Agora vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Nós vemos aqui que aquelas pessoas elas eram extremamente místicas, muito ligadas à questão religiosa. Entendiam que o que estava acontecendo era por força de algum Deus que estava castigando-os.
E de fato, né, isso era real, né? Isso de fato acontecia. No caso com Jonas, o único Deus verdadeiro que estava dirigindo a situação e que estava causando tudo aquilo. A sorte caiu sobre Jonas, providencialmente, e eles exigiram que Jonas dissesse o que ele estava fazendo ali e o porquê daquela situação. Jonas então explica que ele era hebreu e temia ao Senhor, né? Uma grande contradição aqui, até ironia, porque a situação dele era bem vergonhosa nesse momento. Quando ele explica, então, ah, os homens ficaram possuídos de grande temor e perceberam, né, que ele fugia da presença do Senhor. Bom, Jonas coloca aqui como proposta, né, que ele seja lançado no mar. Eles ainda tentaram, o texto fala que eles remaram, ainda tentaram se esforçar para alcançar a terra, mas não conseguiam. Então, imagino que era a situação de total desespero. Pediram, rogaram ao Senhor. Não sei se aqui eles estavam convertidos ao Deus verdadeiro, né, no meio daquela situação tão complexa. Imagine um avião quando está caindo, né? Diz a piada, né? Que não tem ateu quando o avião está caindo. Então, todos eles ali começam a fazer as suas orações em relação para o Deus de Jonas e finalmente pegam Jonas e o lançam no mar e a fúria do mar cessa. E esses homens temeram ao Senhor em extremo e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Essa é uma demonstração, de fato, de fé no Senhor. Não dá para saber se isso efetivamente foi a conversão deles. Dá a entender, né? Mas não sabemos se efetivamente aconteceu. E isso teria acontecido tão somente se eles tivessem abandonado os seus próprios deuses para reconhecer que havia um Deus apenas. E aí o texto diz que deparou o Senhor um grande peixe, ou seja, foi o próprio Deus quem mandou a tempestade, tirou a tempestade, e agora, com Jonas afundando no mar, Deus vai fazer com que um grande peixe o tragasse e Jonas sobrevivesse durante 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Então, agora você tem no capítulo 2 essa realidade de Jonas no ventre do peixe, o que é um grande milagre. Não sabemos que peixe era esse. Sempre é um erro dizer que é uma baleia, que baleias não têm espaço, né, para um ser humano passar, acho que pela garganta delas não teria lugar para que um ser humano pudesse sobreviver, mas a palavra diz que foi um peixe. E esse peixe, mais do que um julgamento de Deus para com Jonas, foi a misericórdia de Deus, porque Jonas teria se afogado se Deus não tivesse enviado esse peixe. Isso vai ficar claro quando nós lemos o texto, e ele vai dizer, olha, na minha angústia, veja aqui, o capítulo 2, esta oração de Jonas em forma de salmo, em que ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então, ele estava desesperado, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Havia aqui um desespero, momento em que ele se vê lançado na água e a sua vida está para ser terminada. E passou na cabeça dele: lançado estou de diante dos teus olhos. Será que eu ainda verei o santo templo? Quer dizer, a saudade dele ainda em relação ao templo de Deus, a estar junto com os seus irmãos na fé. As águas me cercaram, um abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. O entendimento aqui nessa expressão é que seja figurada, não que ele tenha morrido, mas é uma forma figurada de expressão do pavor e da condição de quase morte que vivenciou Jonas. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Essa é uma experiência que nós todos, com certeza, já tivemos, né? Aquele momento de aperto, de grande dificuldade, nós então subimos uma oração diante de Deus. É o momento que lembramos de buscar no Senhor a salvação. Os que se entregam à idolatria vã e abandonam aquele que lhes é misericordioso.
mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. E aí a expressão ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Pense nessa frase e na sua importância. A salvação, de fato, pertence ao Senhor, do começo ao fim. Ou seja, o fato de que Deus quer salvar, isso é do Senhor. Deus efetivamente quer salvar. Deus salva pecadores. Ele efetivamente não apenas quer salvar, no sentido do desejo dele de salvar, mas ele efetivamente salva. E ele efetivamente salva aqueles a quem ele quer salvar. Então, de uma ponta a outra, a salvação pertence ao Senhor. Ela vem dele, ela é feita por meio dele, para ele, e ela é executada de forma perfeita. E Deus tinha um plano de salvar ninivitas, pessoas de uma terra hostil ao povo de Israel. E aí, essa expressão reflete que Jonas passara a perceber que não cabia a ele escolher quem deveria receber misericórdia, né? Jonas tinha certo para ele que Deus estaria comissionando para ir até a terra de Nínive para levar uma palavra de salvação aos ninivitas. E era exatamente o que ele não queria. Ele não queria misericórdia para com os ninivitas. Para a gente é um pouco difícil entender isso, mas pense num povo mau. Talvez o mais próximo que a gente chegue na nossa experiência mais recente tenham sido aqueles terroristas do grupo islâmico ISIS, né, o Estado Islâmico. Que grupo terrível aquele, que homens maus, né, malignos em todos os sentidos. As cenas que nós vimos naqueles dias, que aqueles homens estavam decapitando cristãos, colocando pessoas dentro de jaulas, botando fogo, pendurando pessoas como se fosse carne de animal, saindo nas ruas matando pessoas a esmo, crucificando e fazendo coisas horríveis, horríveis. Nós não tínhamos no nosso coração a sensação de piedade para com eles. Nós queríamos vê-los mortos, queríamos que uma nação maior viesse e bombardeasse e acabasse logo com aquilo. Aquilo era um sofrimento ver homens tão maus agindo daquela forma. Então, se nós nos colocarmos, né, nos sapatos aí de Jonas, nesse entendimento, também teríamos a mesma dificuldade. Mas, quando Deus faz Jonas cair no mar, o peixe o traga, ele começa a entender que Deus, de fato, iria usá-lo. O arrependimento nasce quando os recursos humanos acabam e o orgulho é esmagado. Então, Deus precisou primeiramente fazer uma obra no próprio Jonas antes de usá-lo. Mas, como nós vamos ver, a história não acaba aí. Jonas vai mostrar um coração ainda empedernido. Bom, após a oração, o peixe vomita Jonas na praia, indicativo da náusea divina com a rebeldia, né? A ponto de vomitar, mas também da eficácia do comando de Deus sobre a criação. E aqui um detalhe importante, quando, deixa eu ver aqui, esses dois mapinhas dão uma ideia, né? Quando o peixe cospe Jonas, ele não vai cuspir aqui do lado de Nínive, para que Jonas pudesse ir andando, sei lá, um dia de viagem e chegar na cidade. Ele vai cuspir provavelmente nessa mesma região onde ele tentou escapar da presença de Deus. E ele vai ter que agora fazer esse mesmo percurso a pé. Aqui você tem 800 quilômetros, mas provavelmente esse percurso tenha sido de mais de 1.000 quilômetros que ele provavelmente deve ter feito em mais de um mês, pensando que uma pessoa naquela época deveria tomar cerca de 20 a 30 quilômetros por dia, então você divide aí 1.000 quilômetros, dá mais de um mês caminhando, né? Todo dia caminhando e caminhando assim de forma bastante regular, até chegar à cidade de Nínive e lá caminhar mais 3 dias percorrendo toda a cidade. Então veja que né, Deus poupou a vida de Jonas no peixe, mas ele não pegou Jonas e colocou, cuspiu ali em Nínive, não. Jonas ainda teve que andar mais de um mês para cumprir a vontade de Deus. Talvez tenha sido um período difícil para ele andar ali sob o sol escaldante do deserto para cumprir a missão que Deus havia lhe dado. E chegando lá, agora ele tinha um desafio, uma cidade de 500 mil habitantes, isso é uma estimativa,
porque o texto de Jonas, ele fala lá no final, quando Deus chama a atenção de Jonas, ele fala assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, a expressão que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda é interpretada como sendo 120 mil crianças. Você também poderia interpretar de outra forma, como pessoas que são ignorantes, por exemplo, mas a interpretação mais aceita, dada também as questões geográficas da época, geopolíticas, é que seriam 120 mil crianças, e tiradas a conta aí, entende-se que deve ter sido uma cidade de cerca de 500 mil habitantes, que levou 3 dias para ser atravessada. E durante esse período, vamos dar uma olhada aqui no texto, quando Jonas ele chega, o texto fala que veio a palavra segunda vez, expõe-te para a grande cidade de Nínive, levantou-se, pois, e foi a Nínive. Então veja aqui, ele levantou-se e foi para Nínive. Depois de ter sido cuspido, ele vai caminhar até Nínive. E chegando lá, ele percorre a cidade em 3 dias. E a mensagem dele era essa aqui: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então pensa numa mensagem bastante curta, dura, sem nenhuma menção de esperança, sem nenhum convite à oração, de um pregador totalmente indisposto, que é o que nós vamos continuar percebendo. E Jonas, ele não estava, ele não acreditava, né, naquilo que ele estava pregando, ele não queria que as pessoas se arrependessem. Pensa num evangelista ao contrário, né, um evangelista que prega, mas que no íntimo ele não quer que ninguém se arrependa, ninguém creia naquilo que ele está pregando. Essa era a dificuldade dele. Então, durante 3 dias, ele saía apontando para as pessoas e falando para elas: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, note uma coisa importante aqui. Se Deus queria alcançar a cidade de Nínive, ele poderia ter feito de outras maneiras, concorda? Deus poderia ter ah, trazido um anjo do céu, feito esse anjo aparecer e de uma forma estrondosa. Todo mundo acreditaria porque seria uma visão espantosa. Deus poderia fazer isso. Deus poderia, sei lá, aparecer uma mensagem no céu, na parede, como ele fez com Belsazar. Poderia ter feito coisas extraordinárias. Mas ele vai agir da forma mais comum possível, chamando um profeta e usando a mensagem, uma mensagem proferida de maneira vocal, de forma verbal, àquelas pessoas, fazendo com que o profeta, inclusive, tivesse que andar 3 dias para que as pessoas ouvissem aquela mensagem. Eu entendo que a mensagem do profeta Jonas, ela acabou sendo espalhada, as pessoas ouviam e reproduziam. Talvez daí um fator interessante, né? Era uma mensagem tão curtinha que as pessoas gravavam. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa mensagem ela foi se espalhando, chegou até o rei, chegou até outros, e as pessoas iam tomando conhecimento. E qual é a mensagem que ele traz? Ele está dizendo que em 40 dias Nínive será subvertida. Era isso que chegava nas pessoas, e era isso que Deus queria que chegasse. E aqui a gente aprende sobre mensagem, né? Veja que o mensageiro, por mais precário que ele seja, e normalmente o é, quando a gente considera o que somos, né, como seres humanos, o pregador, e aí pensando no pastor, por exemplo, ou aquele que anuncia o evangelho, né, qualquer um de nós, por mais precários que nós sejamos, a mensagem da palavra tem poder. Quando Deus usa, efetivamente, a mensagem da palavra, ela tem poder, ela alcança o seu propósito. E aqui, esta palavra que estava sendo pregada era uma palavra de condenação. Não tinha nada de esperança. Mas aquela palavra de condenação, sendo uma palavra que vinha de Deus, ela trouxe salvação, porque ela trouxe arrependimento. Então, isso me ensina sobre o poder da palavra. Quantas vezes eu já preguei pedindo que Deus tivesse misericórdia de quem ouve por causa da minha incondição, o reconhecimento da minha falta de condição de poder pregar naquele dia, pedindo, Senhor, tem misericórdia
né, das pessoas, que eu consiga transmitir o que a tua palavra está dizendo aqui, que eu possa ser fiel à tua palavra para que ela atinja os corações das pessoas que estão ouvindo. E Deus efetivamente faz isso. Apesar da precariedade do mensageiro, Deus usa a sua palavra. Há um outro fator também que eu queria destacar aqui. Às vezes a gente ouve assim de relatos de conversões que dão a entender que foram conversões sem a palavra. Isto é algo estranho, biblicamente falando, porque a conversão a Jesus Cristo se dá através da palavra. Isso é algo que é bíblico, e aqui o texto está nos ensinando isso também. Deus, ele destacou um profeta para ir até um lugar distante para falar esta palavra e esta palavra ter efeito. Mas era preciso que a palavra chegasse até aquelas pessoas. Então, é estranho à luz da Bíblia quando algum relato, né, surge algum relato dizendo pipocou crentes ali sem nunca ter ouvido a mensagem da palavra. Bom, aí nós temos o que aconteceu com os ninivitas, algo extraordinário. Como imaginar que aqueles ninivitas pagãos, terríveis, pudessem aceitar esta palavra? Mas é o que o texto diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, isso aqui é um avivamento. Deus, na verdade, já sabia, né, e queria provocar este avivamento no coração dos ninivitas. E Deus, então, dispôs dos meios para que isso acontecesse. Tirou ali um profeta, levou uma palavra, isso tocou no coração das pessoas, elas creram de fato, não tão somente em Deus, porque nos dá a entender que Deus uma, era algo novo para eles, mas eles aceitaram que isto fosse uma possibilidade real, que Deus iria infligir um castigo em 40 dias, e começaram a agir buscando, né, em arrependimento e buscando a mudança da sua sorte diante desse Deus. Veja que os panos de saco são a demonstração de que houve de fato um arrependimento. Até o rei de Nínive se levantou, tirou de si as vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, que mostra que foi um arrependimento sincero e profundo. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Então aqui vem um edito real. Por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma. Até os animais fizeram jejum e foram cobertos de panos de saco. Olha que coisa absurda, né? No sentido do extremo que isso chegou. Até os animais foram cobertos com manifestações desse arrependimento. Devia ser um arrependimento total da cidade. E clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quando o rei ele promulga essa lei, na verdade, isso já havia tomado conta da cidade. O rei apenas diz aquilo que já era uma realidade. Quem sabe, e aí olha a esperança, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E aqui nós temos uma outra coisa muito importante quando falamos de missões, falamos de evangelização. Esse aqui é o objetivo, a consequência real quando se prega o verdadeiro evangelho de Cristo, que é levar as pessoas ao arrependimento, à percepção do seu pecado e do castigo que o pecado lhes trará. De que, se eles não se arrependerem, eles terão que se ver diante de Deus. Eles serão levados ao castigo e ao fogo eterno. Então, aqui nós vemos, da parte dos ninivitas, essa compreensão de que haveria uma reação tremenda da parte de Deus contra o pecado. Afinal, aquilo que o homem semear, isso também se fará, a não ser que eles se arrependessem. E, de fato, eles se arrependeram. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal. É claro que essa expressão é uma expressão antropomórfica e retrata Deus por uma forma humana, mas, afinal, há outros textos que mostram que Deus não é homem para se arrepender, mas que mostram que Deus condicionou aquela destruição
a atitude dos ninivitas. Se eles se arrependessem, Deus não iria destruí-los. Então, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Bom, o resultado disso é que no capítulo 4 vemos quando a graça de Deus ofende. Jonas ficou extremamente decepcionado, né? Veja, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Talvez uma das razões é porque ele gastou 3 dias dizendo o que iria acontecer, que viria a destruição, e a destruição não viria. Ou seja, ele se sentiu como um falso profeta e profetiza algo, mas este algo não irá acontecer. Então, poxa, eu gastei 3 dias anunciando o que iria acontecer e no final isso não vai acontecer. Deus mudou de ideia. Ah, que joia. Então eu fui usado simplesmente para anunciar uma coisa que não aconteceu. E orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha ira? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Aqui a gente vai ter a revelação do coração de Jonas. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, ele conhecia o coração de Deus. Peço depois, ó Senhor, isso aqui está lá no texto de Êxodo, capítulo 34. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, ele sente uma angústia, uma agonia de morte, uma ira mesmo em relação a Deus. Ele não se conforma que Deus possa ter feito isso com ele. Vim de tão longe para anunciar uma destruição que no final não vai acontecer, né? E a gente sente que ele teria assim um prazer interno com essa destruição. Isso é algo que nós também temos que nos policiar. Por exemplo, agora recentemente nós tivemos aí um bombardeio dos Estados Unidos com toda a liderança dos iranianos. Primeiro, pense que essa liderança dos iranianos não são flor que se cheire. São homens que são maus por natureza. Na verdade, eles são terríveis. Se você examinar o que é a cultura religiosa, o que, que eles se permitem ou o que eles demandam das pessoas, a gente diria que eles são verdadeiros demônios. Se a gente pensar aqui o que, que eles fazem com as mulheres, por exemplo, como eles tratam meninas, crianças, né, que na cultura, na religião deles é admitido casamentos com crianças. Então, é uma pederastia, né, uma pedofilia, uma coisa séria, horrível, como eles tratam as mulheres de forma geral, como eles tratam mulheres que se voltam contra o regime. Não dá nem para citar aqui, né, para não deixar ninguém assim passando mal, né? Mas são coisas terríveis. Então, eles não têm assim o menor respeito, o menor amor. E nós então, quando sabemos, né, que esses sujeitos foram bombardeados e explodidos ali por uma outra nação, entendemos que houve uma justiça, que aquilo de alguma forma acaba sendo um bem na medida em que livra outros do mal que aqueles homens produzem, repercutem e lideram. Isso é verdade. Mas o crente, ele tem que ter muito cuidado com a própria ira, porque ira justa e santa só Deus. A nossa ira, ela tende a ser pecaminosa. A gente não pode ter aquele prazer na morte do ímpio, do injusto, pelas consequências daquilo que ele vai passar. Nós devemos ter sim o prazer pela justiça e, né, quando um impiedoso morre, a cidade se alegra, porque não haverá mais aquela impiedade sendo exercida. Mas aqui Deus estava confrontando Jonas com a ira dele em relação à misericórdia que Deus estava propondo dar àquele povo. Então Deus fala: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada, repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então note que ele ainda tinha uma esperança, né, de que Deus iria mandar mísseis do céu para destruir aqueles pecadores terríveis. Ele ainda tinha assim essa expectativa. E aí vem a lição final do Senhor sobre a vida dele. Então note aqui, né, apenas ressaltando, a bondade do Senhor tornou-se uma má notícia para o profeta, porque foi estendida a pessoas que ele julgava indignas. E aí, isso deve mexer também com o nosso coração em relação a missões.
quem que nós julgamos que seriam pessoas indignas de levarmos o evangelho para tentarmos alcançar? Será que existe alguém nessa condição? A gente sabe que, teologicamente falando, todos nós estamos no mesmo barco, somos todos indignos. Então, não existe esta de pessoas que merecem mais e outras que merecem menos, e, na verdade, todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. Então, vemos aqui a pedagogia da planta e do vento. Sombra. Jonas se alegra puramente por seu próprio conforto passageiro. Isso fala um pouquinho acerca de nós, né? Vamos dar uma olhada no texto. Então, o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas estava feliz da vida, se alegrou em extremo por causa da planta. Então, isso aqui pode também exemplificar a nossa vida, é onde nós estamos. A gente está na nossa igreja, vivendo um cristianismo do conforto, cristianismo do conforto. A gente está feliz da vida e temos aí a nossa rotininha preservada, a nossa igreja com ar-condicionado, todos os confortos na nossa adoração a Deus e não queremos que nada, né, possa atrapalhar essa nossa condição de conforto. Mas Deus, né, Deus, no dia seguinte ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, vento que trouxe aquele mormaço, né? O sol bate na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então, se a gente levar em consideração a humanidade de Jonas, vamos entender que, de fato, estar debaixo de um sol escaldante do deserto, um calor daquele vento e sol ali na cabeça, que isso, de fato, leva a pessoa a querer morrer. É uma sensação das mais terríveis possíveis. Mas o que estava acontecendo aqui? Deus expôs toda a hipocrisia de Jonas, porque ele, se por um lado, né, ele ficava ali alegre com o seu pequeno conforto, ele estava esperando a condenação que Deus é, descesse, né, o seu fogo do céu contra aquela nação de mais de 500 mil pessoas. E é isso que Deus vai contrapor aqui a Jonas. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele vai responder: é razoável a minha ira até a morte. Ou seja, ele não se sentiu, mesmo confrontado por Deus, ele não recuou, ele manteve. É razoável a minha ira até a morte. E mostra o nível de insensibilidade dele aqui nessa etapa. Aqui, essa pergunta, ela é feita a nós em relação à nossa própria vida. Muitas vezes, Deus pode tirar de nós essa plantinha que gerava em nós algum conforto. Isso pode ser tanta coisa, pode ser alguma coisa material, mas pode ser uma situação também, pode ser a segurança que temos por estarmos, termos o nosso emprego, ou o nosso relacionamento, ou, enfim, quantas coisas a gente poderia enumerar aqui como sendo essa plantinha. E aí Deus tira a plantinha e faz com que ele se volte contra Deus em ira até a morte. E Deus fala: será que é razoável, né, essa tua ira, porque foi tirada esta plantinha? Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, aqui, uma lição importante para Jonas, é claro, ele estava dando mais valor a uma planta, na verdade, ele estava dando valor ao conforto dele, de uma única pessoa, mais do que uma grande cidade de 500 mil pessoas que Deus estava, estava salvando da condenação. Então, Deus mostra aqui a hipocrisia de Jonas como profeta de Deus, mostrando quanto ele estava sendo insensato naquela sua atitude. Ao mesmo tempo, vemos aqui Deus dizendo
por que que eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Deus escolheu ter esta compaixão da grande cidade de Nínive. Uma compaixão que ele dá a quem ele quer. O texto que foi citado aqui por Jonas, Deus é clemente, misericordioso e tardio em dar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Mas também há outra passagem que está lá em Êxodo, mas que também ela é lembrada ali por Paulo em Romanos capítulo 9, de que Deus ele age com misericórdia com quem ele quer ter misericórdia. Deus pode decidir não ter misericórdia. Veja aqui, ó, versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. No caso ali desta geração de ninivitas, Deus quis agir com misericórdia. Mas Deus não agiu com misericórdia com outra nação de ninivitas mais à frente. Inclusive, esta geração de ninivitas que se arrependeu, ah, durou aí talvez mais uns 30 anos. A geração seguinte seria a geração que viria para tomar, destruir, acabar com o reino do norte, o reino de Israel. Percebemos que, de fato, isso Deus alcançou uma geração dentro dos ninivitas com a sua graça. Bom, então vemos aqui, para finalizarmos, o contraste entre Jonas e Jesus. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, salvo da morte, enquanto Jesus passou 3 dias no ventre da terra, venceu a morte. Jonas pregou relutantemente aos gentios, via-os como inimigos, queria distância deles, não queria que eles aceitassem, pregou a mensagem como uma mensagem de condenação, enquanto Jesus ofereceu voluntariamente a salvação ao mundo. Jonas odiou ver seus inimigos sendo salvos, enquanto Cristo derramou o próprio sangue para salvar os seus inimigos. Então, nesse contraste, nós vemos o quanto o povo de Israel falhou na sua missão de ser bênção para todas as famílias da terra. Jonas não queria ser bênção de forma nenhuma para as famílias de Nínive, enquanto Jesus, do outro lado, ele deu a sua vida para salvar os pecadores. A gente viu lá no barco aqueles marinheiros que depois ofereceram sacrifícios. E o que são aqueles sacrifícios, senão o tipo de Cristo, senão apontando para aquilo que Cristo viria a fazer no tempo e no espaço. Então, a história de Jonas, ela termina, o capítulo número 4, com uma pergunta, versículo 11. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? É interessante porque não há uma resposta escrita. Jonas não responde isso, não registra isso, mas nós ficamos com a impressão de que Jonas entendeu a mensagem, que ele tem aprendido ao ponto dele ter registrado este livro. Ele está aqui diante de nós. Essa pergunta que é feita, ela fica em aberto. É o livro sem fim, que não tem uma resposta, e a resposta, na verdade, é exigida de cada um de nós como leitores. Quem são os ninivitas na nossa vida? É uma pergunta que fica em aberto. Quem são aqueles que Deus quer que nós preguemos o evangelho? Veja que Deus destacou o profeta Jonas para a cidade de Nínive. Existem pessoas que só eu e você têm acesso. Tem pessoas que eu tenho acesso que vocês não têm acesso. Tem pessoas que vocês têm acesso que eu não tenho acesso. A quem Deus quer que nós falemos a verdade da palavra? Essa verdade da palavra, ela deve ser ao estilo Deus tem um plano na sua vida, um plano maravilhoso, ou ele quer que nós preguemos a mensagem completa, inclusive falando das consequências, ou começando a falar sobre as consequências da vida de uma pessoa sem Cristo, consequências eternas, a condição dessa pessoa diante de Deus. Isso é parte integrante do Evangelho. Onde você, quem você secretamente julga indigno do perdão e da graça que você mesmo recebeu de graça? Então, existe aqui também aquela relação, né? Aquilo que recebemos de graça dai. Devemos distribuir graça. Então, fechamos com esse slide que diz glória somente a Deus. A salvação pertence ao Senhor.
não aos nossos critérios. Deus salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, e o método que Ele escolheu foi a Sua palavra, e Ele usa a sua igreja como o seu instrumento. Não depende de nós, né? A gente viu no caso de Jonas um instrumento totalmente, não só despreparado ali, mas totalmente indisposto a fazer o que Deus queria, mas ao pregar a mensagem faz efeito, e a mensagem tem poder, a palavra de Deus tem poder. E o fato é que Deus não desiste, ele persegue os seus filhos rebeldes com um amor disciplinar irresistível. Deus poderia ter deixado Jonas para lá, escolhido outro para fazer a missão, mas não, Deus vai atrás de Jonas e faz com que ele mesmo vá até a cidade de Nínive e cumpra o seu propósito. É isso, irmãos. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar com esta mensagem. Amém?